Como eu já disse antes, metade do livro de 1 Samuel e todo o livro de 2 Samuel fala sobre Davi. Quando Samuel foi enviado para ungir Davi, ele foi enviado para a casa de Jessé, o belemita, que era pastor e que tinha 7 filhos além de Davi. Quando Samuel chegou na casa de Jessé, não sabia qual dos seus filhos seria ungido o rei. Depois que o primeiro filho veio à frente, Deus disse algo muito importante a Samuel. Está no versículo 7 de 1 Samuel 16 e, parafraseando, diz o seguinte: Não julgue o homem pela sua aparência ou estatura, esse não é o homem. Eu não tomo decisões do mesmo jeito que você. Os homens julgam pelo que vem de fora, mas eu olho o coração e os propósitos do homem. A seguir, Jessé pediu que seu filho Abinadab viesse à frente e andasse diante de Samuel. Mais uma vez o Senhor disse: não é esse. Assim acontece com os 7 filhos que se apresentaram a Samuel. Um após outro, todos foram rejeitados. Samuel disse a Jessé que Deus não tinha escolhido nenhum deles. Esses são todos os seus filhos? Tem o caçula, Jessé respondeu. Mas ele está lá, nos campos, cuidando das ovelhas. Já não vimos isso antes? Olha que sim, hein? O mais fraco de todos. Ele é o mais jovem, está cuidando das ovelhas lá. Samuel então disse: Eu não vou nem me sentar enquanto ele não vier aqui. Então Davi chegou. Um moço de boa aparência, corado, bonitos olhos. E o Senhor disse: É esse a quem você deve ungir. Então, enquanto Davi estava ali, entre os seus irmãos, Samuel pegou o azeite que tinha trazido e derramou sobre a cabeça dele. O Espírito de Jeová veio sobre ele, e a partir daquele dia, ele passou a ter poder. Foi unção. Foi assim a unção do segundo rei, e o melhor rei que Israel já teve. Levou muito tempo até que Davi realmente subisse ao trono. Essa é uma das lições do primeiro livro de Samuel. Quando a vida de Davi começa a ser descrita dos capítulos 16 a 31 de 1 Samuel, vemos que ele viveu um treinamento preparado por Deus. Deus queria que Davi fosse rei, mas para isso Davi teria que passar por um treinamento. Por isso ele passou por todo tipo de experiências. Todas essas experiências levaram Davi até um ponto. Elas permitiram que ele fosse preparado para ser rei. Deus estava preparando Davi para o ministério que tinha para ele. Quando você estuda a vida de Davi, vê que ele era realmente um homem incrível. Parece que ele era completo. Uma vez ouvi um técnico de atletismo dizer que um homem grande que não tem habilidade não vale tanto quanto um homem pequeno e hábil. Em outras palavras, um homem bom, pequeno, é melhor do que um homem grande que não é bom. Mas esse técnico também disse que um homem grande e bom é melhor do que um homem pequeno e bom. Isso me excluiu totalmente, porque eu não era nem bom e nem grande. Bom, tudo bem, eu entendi o que ele quis dizer. Davi era um homem grande e bom, ele era completo. Essa é uma das primeiras descrições de Davi em 1 Samuel. Vi um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar bem e é forte e valente homem de guerra, prudente para tomar decisões e de boa aparência, e o Senhor é com ele. Podemos colocar com as seguintes palavras: ele é um talentoso arpista, bonito, forte e corajoso, um grande soldado, homem de Deus e tem bom senso. Quando observamos os dons que Deus deu a esse jovem, percebemos por que Davi tornou-se fisicamente um grande homem, falando, sim, e um grande soldado. Davi destacou-se como herói de guerra antes de tornar-se rei. Ele era um grande artista. Dividiu o sacerdócio em setores depois que se tornou rei. O livro de 1 Crônicas, capítulo 23, conta que Davi tinha 4.000 sacerdotes que só tocavam instrumentos que ele próprio havia confeccionado para louvar ao Senhor. Ele escreveu metade dos Salmos. O livro de Salmos era o inário do povo de Deus. Isso significa que Davi era um grande compositor. É difícil encontrar essas duas características em um só homem. Mas Davi possuía as duas, um grande soldado e um grande artista. E é claro, Davi foi um grande rei porque era muito sábio. O pregador Dwight Moody teve um ministério impressionante. Antes de Billy Graham, ele foi considerado o homem que tinha pregado para o maior número de pessoas. E olha, ele não tinha muito estudo. Quando pregou na Inglaterra, nas universidades de Oxford e Cambridge, todos ficaram espantados com a sua pregação. Isso era a unção do Espírito Santo.
Uma vez Moody ouviu um homem dizer: "O mundo está para ver o que Deus pode fazer com um homem que se entrega totalmente a Ele." Quando ele ouviu essas palavras, Moody disse: "Pela graça de Deus eu serei esse homem." Essa é a explicação para o grande ministério que ele teve. Eu entendi isso quando soube quais foram suas últimas palavras. O mundo ainda está para ver o que Deus pode fazer com um homem que se entrega totalmente a Ele. Esse foi o segredo espiritual de Moody, e esse também era o segredo espiritual de Davi. Davi se entregou totalmente para Deus.